live de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Fé, que muito tem edificado as nossas vidas, e nós vamos continuar aprendendo ainda mais. Hoje o tema é as palavras. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai se levantar para poder vencer em nome de Jesus Cristo. Vai deixando aí o bom dia nos comentários. Bom dia, Espírito Santo. Né? Como você pode ouvir, não sei se você está ouvindo, né? Mas hoje precisei mais uma vez gravar esse vídeo. E tô gravando em pleno domingo, gente. E tá passando carro do ovo, carro de não sei o quê. Eu falei, gente, até no domingo, quando eu resolvo gravar, aí passa carro do ovo, passa tudo quanto é tipo de propaganda. E olha que pensei que domingo não passava nada, né? Mas passa, gente, misericórdia. Mas estamos aqui, por que eu tô gravando, gente? Porque eu tô percebendo que quando eu faço ao vivo tá dando um barulho, e o barulho não é o microfone, o barulho não é o meu celular, porque senão dava aqui na hora da gravação, dava barulho também. Mas esse barulho é o próprio YouTube, eu não sei o que o YouTube tá fazendo. E quando eu termino de gravar a live, ela some, ela vai aparecer praticamente no próximo dia. Então eu percebi que quando eu gravo, aparece para todo mundo, tudo certinho, né? Deixa eu arrumar esse aqui que tá torto. Então aparece para todo mundo certinho, mas quando eu entro ao vivo, a live some, tá dando barulho, tá dando um estourazinho assim, né? Então, se você já ouviu, você que tá acompanhando aí comigo, você já percebeu isso? Que ao vivo tá cheio de problema? Então eu resolvi fazer assim, gravar o máximo que eu conseguir para não atrapalhar vocês, amém? Então, gente, nós vamos falar sobre as palavras, que é agora a próxima lição. Né? Então, por que nós precisamos aprender a falar da maneira correta? A Bíblia fala muito sobre o poder das palavras, a morte e a vida estão no poder da língua, há poder para abençoar ou amaldiçoar, ou seja, o sucesso ou o fracasso está no poder das nossas palavras. Nós precisamos aprender, porque as palavras, elas criam o nosso mundo. Assim como em Gênesis capítulo 1, você observa Deus dizendo assim, olha, haja luz e houve luz. Então Deus criou o mundo pelo poder das palavras. Nós criamos o nosso mundo também pelo poder das nossas palavras. E olha, não é só coisa boa não, coisa ruim também. Às vezes nós chamamos coisas ruins para nossas vidas através das nossas palavras. Você fala, eu nasci para sofrer, ou vida difícil, nada dá certo para mim, ou eu não vou conseguir, isso não é para mim. Você está criando um mundo para você, um mundo totalmente negativo, um mundo onde você se priva, você mesmo se priva das bênçãos e da graça de Deus sobre a sua vida. Então a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado para não nos privar da graça de Deus. Às vezes somos nós, as nossas palavras, nossas atitudes, novamente que faz a gente viver essa vida assim, travada. E Deus não quer que você viva travada. Gente, se vier o barulho aí, pode saber que o carro do ovo tá passando aqui toda hora aqui na porta. Misericórdia, gente. Pleno domingão. Enfim, né? Você que está assistindo aí na segunda-feira, vamos à palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender a falar da maneira correta. E aprender com quem? Com o próprio Senhor Jesus Cristo. Desde o início deste estudo, Jesus é o nosso maior exemplo. Aquilo que Jesus fez é o que nós estamos estudando para aprender a fazer também. Então, se você está atrasado aí no estudo, se você muitas das vezes começou e parou e pulou alguns estudos, volta, assiste o estudo completo. Você vai ver como isso vai impactar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade, vai mudar a sua forma de viver, né? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida só vem quando a sua mente é renovada. Isso está em Romanos capítulo 12, já até preguei isso aqui. Então, gente, muitas das vezes quando nós estamos passando por algum problema, algum desafio nas nossas vidas, alguma situação difícil, nós nos deixamos falar pelas nossas emoções. Nós falamos o que nós estamos vendo, nós falamos o que estamos sentindo. Um exemplo disso está lá em 1 Reis, agora eu não vou lembrar onde está, acho que é no capítulo 6. A palavra do Senhor fala sobre Geazi e Eliseu. A palavra do Senhor fala que Geazi e Eliseu estavam num lugar e onde aquele lugar foi cercado por soldados que vieram buscá-los, que vieram para poder atentar contra a vida deles, né? E a palavra do Senhor diz que naquele momento Geazi entrou em pânico, falou, olha quantos carros, quantos cavalos, meu Deus, estamos perdidos, e agora? O que vai acontecer com a gente? Não tem mais jeito para nós. E a palavra do Senhor diz que Eliseu falou assim, olha, ou fez uma oração, Deus, abra os olhos do moço para que ele veja o mundo espiritual.
Então, naquele momento em que ele viu o mundo espiritual, aí sim ele percebeu que ele viu carros e cavalos de fogo, ele percebeu que ele não estava sozinho, mesmo estando cercado pelos inimigos. Então, muitas das vezes nós falamos o que nós vemos. Nós repetimos exatamente aquilo que nós temos. Ai, não vai ter jeito. Ai, olha o meu exame. Ai, olha a minha situação. Você fala aquilo que você vê. E às vezes é necessária essa oração. Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu fale, não o que eu estou vendo, mas para que eu fale aquilo que eu estou crendo. A gente precisa falar o que a gente crê. Temos que ter cuidado com essa emoção, com esse choque, com esse medo, né, com a tristeza, com sentimentos que acontecem dentro de nós que muitas das vezes atrapalham a nossa fé. Se você fala o que você sente, com certeza você vai ter problemas e vai viver travada e vai trazer coisa pior para a sua vida também, né? Então, gente, deixa eu ler aqui uma parte. O missionário diz assim, olha, qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos são mais poderosas do que qualquer outra coisa que podemos conhecer e que aquele que está unido a Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército pronto para atuar esperando somente suas determinações. Então é exatamente aquilo que eu acabei de falar, né, de Primeira Reis. Eu não lembro se é Primeira Reis, se é Segunda Reis, mas acredito que é Primeira Reis, capítulo 6, versículo 16, não sei, depois eu confirmo para vocês, mas ali tinha um exército de Deus cercando, guardando eles, mas Geazi só estava falando o que os seus olhos naturais estavam vendo. Eliseu estava vendo o mundo espiritual, Geazi estava vendo o mundo natural. Então o exército de Deus estava ali pronto para proteger eles. E muitas das vezes a gente, por falar só o que a gente vê no natural, a gente esquece que existe um Deus e o seu exército de anjos batalhando ao nosso favor. Por isso nós não precisamos temer, apenas falar. E falar o quê? Então vamos ler aqui uma parte, né? Aqui o missionário diz assim, ó, pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. Para nós que somos cristãos, observar as nossas palavras é extremamente importante, porque sobre nós há o poder de Deus, há poder nas nossas palavras. Então a gente tem que vigiar o tempo inteiro, porque o que a gente fala acontece, gente. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos, ou seja, nós falamos o que nós cremos. Então, o que você anda falando por aí é exatamente o que você crê. Ah, eu acho que não vai dar certo, então você crê que não vai dar certo. Ah, eu acho que vai piorar, então você crê que vai piorar. Ah, eu tô vendo que, olha, a fulano vai sofrer. Então, olha só para você ver, você está jogando maldição na vida da outra pessoa porque você crê nisso. Você fala o que você crê. Então você tem que ter cuidado com isso. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que falamos e cremos. Está em Marcos capítulo 11, versículo 22, eu já li com vocês aqui, que é a parábola da figueira, né? É isso mesmo, é a parábola da figueira, e depois que a figueira seca, aí Jesus ele dá esse exemplo. Eu acho que até os 6 passos para a vitória, os 5 passos para a vitória, que eu falei sobre isso, né? Que o missionário fala sobre isso. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se falar aquilo que diz, tudo que disser será feito. Prestemos atenção nesta última afirmação do Senhor Jesus. Tudo que disser será feito, lhe será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar ou nos destruir, nos curar ou fazer que fiquemos mais doentes, nos trazer sucesso ou derrota, pois o que dissermos será feito. Então, temos que ter cuidado. Eu lembro até que eu falei os 5 passos da vitória, né? Tende fé em Deus. Aí ele diz, porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te aqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer aquilo que se diz, tudo que disser será feito. 5 passos da vitória, né? Então, tudo que disser será feito, Deus vai fazer por você através do poder das suas palavras que você fala com fé. Quanto mais rápido e melhor aprendemos o papel que as palavras desempenham nas nossas vidas e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos. Você tem noção que você pode viver muito melhor se você tiver mais cuidado com as palavras que você fala, né? Então coloca assim nos comentários. Tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Escreve isso nos comentários.
tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Você pode viver melhor se você observar mais o jeito que você está falando. Como você pode viver pior se você continuar falando essas palavras de derrota e fracasso, né? Aí você vai só piorando a sua vida, as coisas realmente vai piorando para você. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou conscientemente, havíamos declarado que seríamos e que seremos num futuro próximo tudo que agora estamos declarando. Ou seja, você é hoje o que você falava que você era no passado, né? Que você seria no passado. Então, tudo que você está vivendo hoje, querendo ou não, saiu da sua boca. Saiu ali daquilo que você cria, daquilo que você acreditava, é o que você está vivendo hoje. Né? E o que você vai viver lá no seu futuro, lá no seu amanhã, lá, né, vamos dizer, daqui 1 ano, 2 anos, vai depender do que você está falando hoje. Então, cuidado. A verdade é que podemos a partir deste momento, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. Olha só que forte. São as suas palavras que te dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São as nossas palavras que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Então, vamos vigiar. Coloca assim, eu vou vigiar minhas palavras. Coloca nos comentários assim, preciso vigiar mais as minhas palavras. Pode escrever, porque você lembra, né? Tudo que a gente escreve, a gente lembra melhor do que apenas ouvir. Por isso que a senhora fala, pastora, escreve nos comentários. Porque quando você escreve, você lembra mais, né? E aí tem todo mundo escrevendo, tá todo mundo escrevendo a mesma coisa, então acaba que aquilo fixa na sua cabeça. Observemos a maneira de Jesus falar. Jesus é o nosso maior exemplo, nós estamos falando isso desde o primeiro estudo. E nós estamos estudando como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus se comportava. Tá ligado o microfone, né? Então, mais uma vez, Jesus é o nosso exemplo. O Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fossem um. E realmente o eram. João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um. E o que o fazia ser um com o Pai? A sua união com a palavra. Por isso, ele não tinha falta de nada. Ou seja, Jesus, ele estava ali, ó, unido com o Pai na mesma palavra. O que o Pai dizia, Jesus dizia, né? O que o Pai mandava, Jesus mandava. O que o Pai cria, Jesus cria. Como o Pai agia, Jesus agia. Por isso, ele e o Pai eram um, são um, né? E nós também devemos ser um com ele. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. Gente, eu tô pulando aqui, porque como é muita coisa, eu tô realmente querendo finalizar esse estudo com vocês, porque eu tenho mais 2 estudos e mais 2 propósitos de oração para fazer. Então eu tô pulando um pouquinho, mas depois eu vou mandar no grupo e você pega inteiro, tá? Então toda a natureza o reconhecia como Senhor. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as águas, transformava a água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas de todos os tipos de enfermidades e doenças. Ou seja, de fato, a gente vê aqui o poder de Deus em ação, através da palavra, através da fé, através da união que Jesus tinha com Deus. Observando a maneira de Jesus agir e realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que veio nos dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiríamos aquilo que falamos, determinamos e tomarmos posse. Essa lição mais que vencedor, é uma lição poderosa, é a última que nós fizemos. E eu falei aqui, ser mais que vencedor não é uma promessa, ser mais que vencedor não é uma frase motivacional, ser mais que vencedor não é uma frase de efeito, ser mais que vencedor é uma posição. E quem é verdadeiramente mais que vencedor, fala como mais que vencedor, porque aquilo ali é a posição que ela assumiu para a vida dela. É a forma de ser, é a forma de agir, é a maneira de ser que ela escolheu. A partir de hoje, eu serei mais que vencedor. Então, Jesus, ele dava muita importância às palavras. Você vê Jesus lendo até a Bíblia no templo, né? E aqui fala assim, olha, ele assumiu que o Pai declarara ao seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Então Jesus repetia exatamente o que Deus disse, o que a palavra dizia, o que ele ouviu do Pai.
E muitas das vezes nós falhamos porque nós falamos não o que Deus falou de nós, mas o que o diabo falou de nós, o que o diabo usou pessoas para falar ao nosso respeito, é isso que nós repetimos, né? Então precisamos aprender com Jesus a falar como Deus, repetir exatamente o que Deus diz ao nosso respeito. Se Deus diz que nós somos mais que vencedores, devemos falar, somos mais que vencedores. Se Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e nós somos sarados, então nós temos que dizer que nós somos sarados, né? Se Ele diz que nós somos filhos, que Ele nos deu o poder de ser filhos, nós também precisamos repetir, eu sou filho de Deus. E nisso você vai vencer em nome de Jesus. E aqui, na última parte, tem aqui as comparações, o que Jesus disse e o que a palavra declara. Eu e o Pai somos um, Jesus disse em João 10, no versículo 30. Em 1 Coríntios 6, no versículo 17, a Bíblia fala que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, a palavra de Jesus, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus fazia, está ali em união com aquilo que já tinha sido feito, ou aquilo que estava nas Escrituras, ou aqui foi o apóstolo Paulo, ele confirmou através do Espírito Santo. Então, Jesus estava ligado no Espírito Santo. Você vê aqui também Isaías, no capítulo 61, versículo 1, Jesus repete, Jesus lê o que está em Isaías 61, 1, né? Ele lê lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele repetiu Isaías 61. E aí em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Ou seja, eu recebi o poder e agora eu estou dando poder a vocês. Então, totalmente união com a palavra de Deus. Lá no João capítulo 8, no versículo 42, Jesus diz assim, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E em João 15, no versículo 16, Jesus volta a dizer, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades dê frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Mais uma vez, Jesus falando e Jesus repetindo em total concordância com a palavra de Deus. Então ele não fugia, não falava uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Ele estava sempre falando e repetindo exatamente aquilo que estava na palavra. Por isso que ele e o Pai são um. Então nós precisamos aprender a falar e a repetir exatamente o que está na palavra de Deus. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, ele age como se fosse o próprio Deus. Ou seja, João capítulo 5, versículo 18 diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebravam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em João capítulo 10, versículo 35, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, diante da perseguição, Jesus declara que se quisesse, poderia pedir ao Pai legião de anjos que viriam em seu socorro. Mateus capítulo 26, versículo 53. Isso aqui é muito importante, gente. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Então, lembra também daquela parte que Jesus estava lá no deserto, né? E Satanás fala assim, mas tu não és filho de Deus? Então, né? Lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E naquele momento, Jesus repreendeu Satanás, mas também depois Jesus falou, não, se eu quisesse chamar os anjos, eu poderia chamar. O Pai me enviaria mais de 12 legiões de anjos, ou seja, Jesus ligado com o Pai o tempo inteiro. Nós precisamos estar ligados com o Pai e sempre repetir o que a palavra diz ao nosso respeito. Pastora, como eu posso repetir mais o que a palavra diz ao meu respeito? Leia mais a Bíblia, leia mais o Evangelho, leia mais Salmos, Provérbios, leia mais a palavra e você vai crescer, você vai aprender. Então, quando
Estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa parte. Este é o caminho mais rápido e seguro para fluir 100% no poder divino das nossas vidas. Sem dúvida está aqui a resposta que estava faltando para que desfrutássemos de saúde, paz, prosperidade e qualquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Então, muitas das vezes nós estamos aí vacilando. Nós oramos pedindo a Deus uma bênção, mas quando é para falar, a gente só fala derrota, fracasso. Ah, Deus me esqueceu, Deus não me ama. Ah, não tá dando certo e não sei o quê. Não fala isso, porque é isso que o diabo quer que você fale, para poder anular tudo que Deus já está fazendo na sua vida. Então, continue falando. Não fala o que você vê, fala o que você crê, porque é o que tem que sair da sua boca. Então, tenha cuidado, vigie mais as suas palavras. Sua palavra tem poder e seja como Jesus. Jesus falava exatamente o que a palavra falava, exatamente o que Deus falava sobre ele. E por isso ele era mais que vencedor em todas as situações. E é essa posição de mais que vencedor que você tem que assumir. Esse deve ser o seu novo estilo de vida. O estilo mais que vencedor que fala as palavras de Deus, amém? Deixa eu orar por você. Quem entendeu, coloca aí nos comentários. Glória a Deus. Eu já fiz essa live aqui hoje, né? Essa gravação para vocês aqui hoje, gente, mas já passou tudo quanto é tipo de carro aqui na porta. Eu acho que não saiu barulho, mas já descarregou meu celular, já desligou, já parou de gravar. Nossa, gravar para mim é muito mais difícil do que fazer ao vivo. Eu prefiro fazer ao vivo, porque eu converso com vocês, eu leio comentário, eu lembro de coisas. E quando é gravado, acontece um monte de coisa, aí depois eu tenho que editar ainda para depois postar, enfim. Glória a Deus, né? Importante que a palavra de Deus foi dada, essa foi a lição, as palavras. Então nós voltaremos, né, depois com mais uma lição para edificar a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Lembrando que você quer adquirir o livro, temos o livro em todas as igrejas da graça. Procure, adquira esse livro, faça as lições que tem lá depois e aprenda muito mais, cresça muito mais em nome de Jesus, amém? Poderoso Deus, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que me assistem hoje. Quero pedir ao Senhor que dê a elas uma semana abençoadíssima, de vitórias, milagres, respostas, portas abertas para a glória do Senhor. Meu Deus, meu Pai, que essa pessoa aprenda hoje a falar as palavras do Senhor, palavras de vitórias e não de derrotas. Que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja em tudo que ela falar, para se concretizar para o bem, em nome de Jesus, e que seja repreendido toda palavra contrária que ela já disse até aqui, que seja anulado, que seja quebrado, que seja desfeito toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Diabo, nós te expulsamos. Pega agora tudo que é seu, todos os seus males e saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pois eu declaro essa pessoa curada, liberta, abençoada. Eu declaro que ela terá uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana de muitos testemunhos para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu abençoo a todos para a glória de Deus. Você diga amém? Diga graças a Deus, amém? Então é isso aí, eu espero vocês na quarta-feira para a gente continuar esse estudo abençoadíssimo. Se inscreva no canal, deixa o joinha e compartilha com quem precisa ouvir essas palavras de poder aqui para parar de falar derrota e começar a falar vitória. Lembrou de alguém enquanto você assistia? Ai, pastora, lembrei de uma fulana, lembrei de alguém que, coitada, fala muita palavra de derrota, fracasso e ela não sabe disso. Então mande essa live para ela, tá bom? Beijo no coração de vocês, até quarta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.